Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo o presbítero Darlan Vicente. Estamos numa sequência falando sobre as parábolas de Jesus. Esse é o vídeo de número 12. Hoje o tema é das parábolas dos dois devedores. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa rica e bendita oportunidade. Fala conosco, Senhor, abre nosso entendimento, abre nossa mente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 41 ao 44. Vamos ler? Vai dizer assim, ó. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? Jesus fez uma pergunta. Esse irmão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Então vamos lá. Essa parábola, como eu disse, é a parábola de número 12 da sequência das parábolas de Jesus. Vamos para o contexto desse texto. É um contexto imediato ou remoto? Esse contexto é um contexto imediato. O início dessa história se encontra no próprio livro de Lucas, capítulo 7, o verso 36. Então é um contexto imediato. O texto vai dizer o seguinte, que Jesus ele foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa, ou seja, uma refeição, para ter uma refeição. Simão, ele era fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um dos 5 partidos políticos religiosos judaicos naquela época. O que eles faziam? Os fariseus, eles seguiam e defendiam a escrita e a observância da lei de Moisés, da Torá, que são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então ali, principalmente no livro de Levítico, você vai achar ali as leis que Deus deu para Moisés, para que o povo cumprisse, para que o povo seguisse. Então os fariseus, eles seguiam e eles defendiam a lei de Moisés. Pois bem, Jesus então prontamente, ele recebe aquele convite e ele vai jantar na casa de Simão, o fariseu. O texto vai dizer que uma mulher pecadora, quando a Bíblia cita esse nome pecadora, não foi o autor que mencionou. Eram os fariseus que rotulavam as pessoas como pecadoras, como imundas, como injustas, porque os fariseus, eles indiretamente só se relacionavam com aquele tipo de pessoa, com aquela classe, com aquele clã. Então, se a pessoa não se enquadrasse justamente com o que eles viviam, com o que eles acreditavam, eles então rotulavam como pecadores, como imundos e assim sucessivamente. Então, aquela mulher, ela era considerada pelos fariseus como uma mulher pecadora. Pois bem, essa mulher pecadora, então, ela fica sabendo que Jesus, ele estava naquela casa. Ela entra naquela casa e ela chega por detrás de Jesus. Olha só, uma coisa muito interessante. Ela quebrou o protocolo. Ela pegou Jesus de surpresa. Muitas das vezes, Jesus ele quer uma atitude assim, nossa, uma atitude inesperada. Ela avistando Jesus, ela passa por detrás de Jesus, chegando nos pés de Jesus, ela chora, ela molha os pés de Jesus com lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ela beijava os pés de Jesus e ela ungiu com o perfume. Olha a linda atitude daquela mulher. Ela chorou, ela enxugou, beijou e ungiu. Meu Deus, que coisa linda. Ela então pegou o seu vaso de alabastro e ela derramou aquele perfume. O que é o vaso de alabastro? Eu vou botar a fotinha aqui, ó.
O vaso de alabastro é um recipiente para armazenar materiais de valor, como óleo, essência e perfume. Então, ou seja, o vaso de alabastro, ele armazenava o conteúdo caro, perfume, uma essência. E ela então derramou unguento. O que é unguento? Olha só, é uma mistura de azeite de oliva com gordura animal, com resinas e ervas aromatizantes. Funcionava como perfume, medicamento, desodorizantes e itens de luxo. Então, ou seja, aquela mulher, esse perfume que ela derramou nos pés de Jesus, tem algumas Bíblias que vai dizer que era o unguento. Então, ou seja, ela tirou do vaso de alabastro e derramou o unguento nos pés de Jesus, o perfume caro. Então, eram tão preciosos que ficavam armazenados em frasco de alabastro para preservar a fragrância e a essência. Glória a Deus. Simão, que era o dono da casa, o fariseu, ao ver aquela cena, ele ficou indignado. Ele começou a questionar por si mesmo, dizendo: se este fosse profeta, saberia quem é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Aqui eu já quero abrir um parênteses, que existe uma linha de raciocínio, tá, de alguns teólogos, mas eu não posso aplicar, estamos conjecturando, que aquela mulher fosse uma prostituta. Por quê? Porque o texto deixa entender que ela era conhecida na sociedade. Simão, provavelmente, ele conhecia aquela mulher. Hoje em dia, as grandes cidades é mais difícil as pessoas em si todas se conhecerem. Mas naquela época não. As cidades eram pequenas. As cidades tinham muitos habitantes, mas eram pequenas. Então, ou seja, as próprias pessoas daquela comunidade, daquela região, eles se conheciam. Então, existe essa linha de raciocínio, que aquela mulher fosse uma prostituta, tá? Mas não estou confirmando, tá? Faz muito sentido, tá bom? Olha só uma coisa interessante, ó. Na época de Jesus, os costumes exigiam que as mulheres cobrissem a cabeça em público, tá? Então, ou seja, era o costume judaico. A mulher, ela não poderia ou deveria evitar de expor os seus cabelos. Então, expor o cabelo ou soltá-lo em público era um tabu social. A mulher pecadora estava realizando um gesto de extrema humilhação, vulnerabilidade e quebra de protocolo. Meu Deus. O que muito me chama a atenção nesse texto aqui, que faz todo sentido. Aquela mulher, se ela fosse realmente uma prostituta, quanta humilhação, quanta coisa que ela teve que aturar, talvez de alguns clientes, até hoje em dia, né? Se você for pegar e parar para conversar com uma prostituta, quantas histórias que elas vão relatar para nós de sofrimento. Então, ou seja, aquela mulher, acredito eu, que ela não esquentava mais a cabeça, entendeu? Ao que vão pensar de mim, estou aqui me expondo, né? As pessoas estão me colocando ao ridículo. Não, mas eu estou me expondo para o homem que pode me perdoar, para o homem que pode me purificar, para o homem que pode resolver o meu problema. Ou seja, ela estava quebrando o protocolo. O que muitas mulheres não poderiam ou não iriam fazer, ela fez. O que muitas pessoas estavam ali se expondo, não queriam se expor, que eles viam como se fosse uma humilhação, ela se expôs e ela então enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. O que muito me chama a atenção é que para ela enxugar os pés de Jesus com os cabelos, provavelmente o cabelo dela era bem comprido, né? Era longo. Então, vamos imaginar, mesmo ela colocando a cabeça assim, ó,
né? Então o cabelo dela era bem comprido. Mas ela então, ela fez o que ela quis fazer. Ela se aquebrantou, ela se humilhou nos pés de Jesus. Muitas das vezes nós estamos se humilhando para pessoas que não vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, as pessoas só vão fazer fofoca no nosso nome, vão expor o nosso problema. E tá sabendo, olha, fulano teve aqui, ó, fulano tá desempregado, fulano tá mendigando uma cesta básica, veio aqui pedir dinheiro. Meu irmão, se humilhe para o Todo-Poderoso. Ele sim pode resolver os nossos problemas. Esse sim pode perdoar os nossos pecados. Consegue entender? Então aquela mulher, ela se humilhou justamente para quem poderia resolver o seu problema. Jesus, então, ele leu a mente de Simão. Nós falamos que Simão, quando ele viu aquela cena, ele questionou com si mesmo, dizendo: se este aí fosse profeta. Olha como ele estava falando de Jesus, como ele estava pensando sobre Jesus. Olha o pensamento dele. Se este aí fosse profeta. Ou seja, diminuindo Jesus, desacreditando de Jesus. Consegue entender? Aí Jesus, ele leu a mente. Jesus, ele sabe o que a gente está pensando, irmão. Jesus, então, ele leu a mente do fariseu e cortesmente, de uma forma sutil, ele pediu a permissão para contar uma parábola. Aí olha o que Simão respondeu. Dizia mestre. Para o pensamento de Simão, ele pensou, se este fosse, humilhou Jesus. Consegue entender? Agora, quando Jesus cita, fala com ele, aí ele fala, diz mestre. Não adianta, meu irmão, a gente pensar algo de Jesus, mas na hora que a gente é confrontado, Jesus, eu te amo, Jesus, você é tudo na minha vida. Não. Nós temos que se aquebrantar em todas as situações. Aí Jesus, ele começa a contar a parábola. Aí no verso 41 ele vai dizer, aí eu chego na parábola. Conseguiram entender todo esse contexto? Aí ele chega no verso 41, ele vai dizer, ó, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50 dinheiros. Nessa parábola aqui, ele está trazendo 3 personagens. O credor e os 2 devedores. Aí ele está se colocando aqui, olha, o credor sou eu. Quem é um credor? O credor é quem vende a prazo ou quem emprestava dinheiro. Quem empresta dinheiro? Hoje em dia chama de agiota, né? E assim sucessivamente. Então esse credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro 50. O texto aqui vai dizer que era dinheiros. Dinheiros era o mesmo valor de denário. Denário era um dia de trabalho de um colaborador. Se você for pegar hoje, estamos em 2026, o salário mínimo e dividir um dia de um trabalhador dá R$ 54,04. Então vamos para a matemática. O que devia 50 dinheiros, se você multiplicar 54 vezes 50, dá 2.702. E o que devia 500, se você multiplicar, vai dar 27.200, ou seja, 100 vezes mais. Aí Jesus, para ele explicar para Simão aonde Jesus queria chegar, Jesus ele teve que trazer justamente essa parábola. Um devia 50 e o outro devia 100 vezes mais. Aí olha o que Jesus vai dizer, olha, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Irmãos, aqui eu já quero dar uma aplicação. Nós, por si só, nós não conseguiríamos a justificação. Nós, por si só, tá? A gente não conseguiria ser perdoado. Mas nós somos perdoados, somos alcançados
pela graça e a misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores de nada. É a graça e a misericórdia dele que nos alcança a cada manhã. A cada manhã. É a razão de nós não sermos consumidos. É a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Aí ele vai dizer, diz, pois, qual dos dois que estavam devendo, a Jesus disse, dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus, então, ele faz uma pergunta para Simão. Aí Simão responde, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Observe que Jesus, para que Simão entendesse, Jesus ele trouxe a parábola, a explicação. Aí olha o que Jesus continua dizendo, olha só, nos versos abaixo. Aí Jesus disse, Jesus então aplica e explica o que ele contou. Aí ele disse assim, Simão, você é o homem dessa casa. Quando eu cheguei, você não deste água para lavar os meus pés. Mas a mulher pecadora, ela lavou os meus pés com lágrimas. Olha só que coisa interessante. Aí ele vai dizer, Simão, quando eu cheguei, você não me deu beijo, ósculo santo, mas aquela mulher pecadora, ela enxugou com os seus cabelos e beijou os meus pés. Jesus continua, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher me ungiu os meus pés com unguento. Aleluia! Então Jesus estava dizendo, olha, eu cheguei na sua casa e você não me honrou, você não me recepcionou da forma correta. Presta bastante atenção. Na tradição judaica, a hostilidade é considerada um mandamento sagrado, com raízes no exemplo de Abraão, lá em Gênesis capítulo 18. O texto vai dizer que Abraão, ele avista 3 homens, tá? 3 homens, mas eram 3 anjos. A Bíblia vai dizer que Abraão, então, ele correu, recebeu aqueles homens, lavou os seus pés, pediu para eles descansarem, tá? E preparou uma refeição com pão, carne e leite. Então, ou seja, através daquela atitude, daquela receptividade de Abraão, então até hoje, acredito eu, os judeus eles têm esse costume de fazer uma receptividade, receber o anfitrião com carinho, com honra. Olha só, eles fazem saudação e abraço, o anfitrião recebia o convite de pé, o cumprimento com um abraço, um beijo no rosto, aí é chamado de ósculo santo, ou seja, eu te convidei para você ir na minha casa, você chegou na minha casa, o dono da casa tinha que recepcionar o convidado com um abraço e um beijo, ósculo santo. Lavagem dos pés. Como as estradas eram empoeiradas e as pessoas usavam sandálias abertas, lavar os pés dos visitantes era o primeiro ato prático de serviço, conforto e hostilidade. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia praticamente, vamos colocar, quase 100% das ruas são pavimentadas, mas na época de Jesus era poeira, era barro. Então, ou seja, as pessoas andavam horas e até dias. Então, quando a pessoa chegava na sua casa, chegava na casa da pessoa, o que o dono da casa fazia? Lavava os pés. Chamava um servo, olha, lava os pés dele. Por quê? Porque o pé do visitante estava imundo. E Simão não fez isso. E por último, oração e pão. Oferecia imediatamente água e comida para
beber e comer. Por quê? Porque aquela pessoa estava em viagem durante horas ou até dias. Então, ou seja, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, ósculo santo. Eu recebi o visitante com um abraço e com um beijo. Segundo, eu lavava os pés do visitante. Por quê? Porque ele caminhou durante horas e dias e as estradas não eram pavimentadas. Então sujavam a perna, os pés, os dedos e assim sucessivamente. E por último, oferecia água para beber e muita comida, porque aquela pessoa caminhou durante horas e dias até chegar no destino final, até chegar na sua casa. Então, era forma de honrar o visitante. Aí olha o que Jesus disse no verso 47, olha só. Por isso te digo que os seus muitos perdoados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Começaram a se questionar entre si. Aí no verso 50, Jesus encerra e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E aqui encerra o capítulo de número 7 do livro de Lucas. Essa parábola é tremenda. Jesus, vamos recapitular aqui essa parábola. Jesus ele foi convidado por Simão para uma refeição. Simão não honrou Jesus, não fez uma recepção da forma correta para Jesus. Aquela mulher pecadora, ela foi ao encontro de Jesus, honrou Jesus, beijando, secando os pés de Jesus com seu cabelo e derramando unguento nos pés de Jesus. Simão então questiona e Jesus então traz aquela parábola, aplicando aquela parábola. Com outras palavras, Jesus estava dizendo para Simão, Simão, você se considera que você tem poucos pecados. Então, se você tem poucos pecados, você pouco me ama. Agora, essa mulher que até vocês rotularam ela como pecadora, ela então, ela se vê como pecadora, ela sabe da sua condição, sabe do seu estado, sabe que precisa de auxílio, sabe que precisa de ajuda. Oh, meu Deus, isso aí é tremendo. Então, ela veio ao meu encontro para ser perdoada. Ela, então, ela sabe do seu estado. E isso muito aplica na nossa vida. Nós temos que saber do nosso estado. E aí eu pego lá o apóstolo Paulo dizendo, miserável homem que sou. Apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Mas ele relatou isso, miserável homem que sou. Meus irmãos, nós temos que ter esse pensamento. Eu posso fazer N coisas, mas nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Isso não nos ausenta. O que nos aproxima de Deus é a graça redentora de Jesus Cristo, é a misericórdia. Então nós temos que ter isso em mente. Eu sozinho, eu não consigo a justificação. Eu preciso do auxílio de Jesus. Eu preciso do apoio. Eu preciso da justificação de Jesus. Então aquela mulher, ela sabia do seu estado, da sua condição, e ela então foi ao encontro de Jesus, porque ela se considerava muitos pecados. Era uma mulher pecadora. Então ela foi e Jesus a perdoou e para final ele diz assim, a tua fé te salvou. Então o objetivo inicial daquela mulher era o perdão dos pecados. Mas ela então saiu da casa de Simão salva. Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, como ela surpreendeu Jesus, entrando na casa, vindo por detrás,
chorando nos pés de Jesus, Jesus também a surpreende, dizendo: a tua fé te salvou. Talvez você entrou nessa casa, com outras palavras, ele dizendo para ela: talvez você entrou nessa casa no intuito de ser perdoada, mas eu vou te levar além. Eu vou te levar para você ser salva. E eu vou te dar a salvação. Você foi perdoada e salva. Por quê? Porque você teve fé, você acreditou, você pagou o preço, você se humilhou. Tinha várias pessoas aqui na casa, mas você não esquentou a cabeça, porque para quem iria falar, o que iriam falar de você, o que iriam pensar de você, você se humilhou, você tirou seus cabelos, você se expôs. Meu Deus, isso aí é lindo. Você gastou recursos, você gastou perfume, um perfume caro, você me honrou. Então a tua fé te salvou. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa foi a parábola de número 12, a parábola dos dois devedores. Que possamos, meus irmãos, ter a atitude desta mulher de saber: Jesus, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou pecador, eu preciso da sua ajuda. Que possamos a cada dia ter esse pensamento e rasgar os nossos corações mediante a presença de Deus. Mas muitas das vezes, se nós não vigiarmos, a gente fica orgulhoso como Simão, sabe? Muitas das vezes a gente olha assim e fala: eu tenho 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, eu sou pastor, eu sou presbítero, diácono, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a gente começa a pegar um monte de coisa, né? Eu faço isso, eu canto, eu prego, eu faço isso. Não. Eu não sou pecador, não. Pecador é ele, ó. É ele que fuma, é ele que bebe, é ele que rouba, é ele que mente, é ele. Só de você estar apontando para os seus irmãos, você está pecando. Só de você estar ali julgando os outros, você já está pecando, irmão. Então nós temos que ter esse pensamento e temos que ter esse cuidado para não entrar o orgulho. Então, meus irmãos, você pode ter 100 anos de crente, você pode ser filho de pastor, ser pastor, neto de pastor, quem quer que seja, mas nós temos que ter a humildade e reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti a cada dia. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra muito me marcou, muito me despertou. Porque muitas das vezes nós estamos na presença de Jesus, mas a gente não honra mais Jesus. A gente está na presença dele, mas muitas das vezes a gente não o honra, sabe? A gente não o venera. Muitas das vezes a gente não se aquebranta mesmo na presença de Jesus. Porque Jesus, ele não vai te forçar nada. Talvez ele vai estar na tua presença, mas quem tem que se aquebrantar somos nós. De olhar para si mesmo e falar: caramba, eu preciso de Jesus a cada dia, sabe? De olhar para trás, eu sempre falo muito isso. Nós devemos olhar para trás e ver aonde o Senhor nos tirou. Com saudade, não. Com saudade do mundo, não. Mas de ver: poxa, outrora eu fazia isso, aquilo. Jesus me libertou, Jesus me deu uma família, me deu uma casa. Jesus, ele está me colocando no caminho. Consegue entender? Isso é lindo. Nós devemos olhar, sim, e ver o que Jesus está fazendo ao nosso favor, está fazendo por nós e pela nossa família. Então, só disso é um motivo de agradecer muito a Deus por tudo que Ele está fazendo e ainda vai fazer muito ainda por nós. Amém? Então, você que é novo no nosso canal, já curta no vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Manda aí para os seus amigos, tá bom? Então, toda semana, pelo menos, um vídeo novo no nosso canal. Estamos na sequência das parábolas de Jesus. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, a sua casa. Amém? Fique com Deus.